Olha aí, pessoal, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Brasil, está muito bravinho com aquele pedido de impeachment que está rolando, tá acontecendo ainda, parece que é o pedido, no caso, feito pela Carla Zambelli, não é? É do PL, lá do partido do Bolsonaro, aquele pedido de impeachment contra o Lula, motivado pelas declarações absurdas que ele deu a respeito de Israel, né? Então, aí, como forma de retaliação aqui, parece que o Lula está querendo retirar aí os cargos de deputados que votaram, aí, aliás, que assinaram, né, esse pedido de impeachment aí, e também ele quer aí impactar negativamente, é claro, nas emendas parlamentares destinadas para esses deputados que fizeram essa escolha, essa opção aí. Inclusive o senhor aqui, José Guimarães, o Capitão Cueca, né? Você sabe, você conhece ele muito bem, disse o seguinte, que já preparou aí a listinha dos apoiadores do Lula, dos deputados da base aliada do Lula, que apoiaram o pedido do impeachment. Pois é, isso aí aconteceu para você ver o quanto que o Lula está enrolado nessa história. Vamos conversar sobre esse tema, sobre esse assunto aqui, mas antes disso, não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal. Se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, isso está circulando agora, essa informação surgiu hoje, na terça-feira, dia 27, né? Mas é claro que isso aqui nos bastidores já está rolando há algum tempo, essa insatisfação aqui do Lula e da própria equipe mais próxima dele em relação a esse pedido de impeachment, de fato, que foi proposto aqui pela Carla Zambelli, realmente, que é do PL lá de São Paulo, né, e que já está tendo uma grande quantidade de apoios, né, atualmente aqui. Esse pedido já, aliás, ele foi protocolado com 140 assinaturas, né? E depois disso, outros 4 parlamentares endossaram o texto, foram lá e assinaram depois dele já protocolado. Então, temos agora 144 assinaturas a favor desse pedido de impeachment do Lula, da instauração desse processo, né? Tudo trata-se de um processo no fim das contas, e isso aqui é o maior pedido, aliás, o pedido com o maior número de aceitações, de assinaturas parlamentares da história do Brasil. Aquele que terminou com a derrubada da Dilma Rousseff lá em 2016, teve 124 assinaturas, então esse aqui já passou bastante, com bastante folga, o pedido feito contra a Dilma Rousseff lá atrás e que acabou, de fato, derrubando ela do seu cargo, cassando o seu mandato, né? Então, realmente, é um pedido robusto, um pedido forte aqui e que está causando uma reação, né, por parte do governo Lula, uma reação negativa por parte da base aliada dele por uma série de fatores, né? O principal fator, inclusive, que chega a ser realmente uma coisa assim impressionante, eu diria, né? Que o próprio Capitão Cueca, que o José Guimarães levantou, aliás, ele é o líder do governo na Câmara, né? Então ele é responsável por articular essas coisas. O ponto é o seguinte, tem muita gente da base do Lula que assinou o pedido de impeachment do Lula, o quão lascado que ele está no Congresso Nacional para estar numa situação dessas, que gente da base dele está pedindo, assinando ali o pedido para que ele sofra um pedido de impeachment, ou pelo menos que se instaure um processo contra ele, para fazer a avaliação, para fazer o julgamento, levantamento de provas e tudo mais, né? Então, o próprio José Guimarães tomou a frente nesse sentido, e ele falou aqui publicamente, né, que vai passar a listinha negra para o Lula dos deputados, dos congressistas que assinaram esse pedido de impeachment contra o presidente da República, né? É claro que desses 140 deputados que assinaram e os outros que entraram depois, nem todos pertencem à base aliada do Lula. Provavelmente é um número menor. Porém, provavelmente, sim, tem gente da base do Lula em grande quantidade suficiente para acender uma luz de alerta, né? Parece aqui que 5 partidos dos que assinaram aqui, né? Tem 6 partidos que fazem parte, de fato, aqui desse pedido de impeachment aí, né? Aliás, né, tem 6 partidos que são da base do Lula que estão relacionados a esse pedido de impeachment aí, inclusive, né? Sendo que desses 6 partidos, 5 têm ali representantes na esplanada dos ministérios, tem algum carguinho no gabinete ministerial do Lula, cargo de ministério, né? Por exemplo, aqui, aliás, a lista, né? PP, Republicanos, União Brasil, PSD e o próprio MDB da Simone Tebet. Pois é, até gente do MDB ali
votando assinando pelo menos no primeiro momento, para que o Lula venha a ser cassado no futuro. Além disso, tem o PRD aqui, que é a união do PTB e do Patriota, que está na base, da base aliada do Lula, embora não tenha um cargo ministerial, mas também tem ali apoio de parlamentares desse partido a esse pedido de impeachment aí então, né? E aí essa decisão de entregar a galera, fazer a caveira dessa galera para o presidente Lula, segundo o José Guimarães, surgiu de uma reunião aí com os líderes da base aliada e houve aí, segundo ele, né, um consenso de que essa atitude dos parlamentares seria incompatível e que precisaria aí de algum tipo de retaliação de fato, né? Ele publicou no Twitter o seguinte: formou-se um consenso entre nós de que é incompatível o parlamentar ser da base do governo, ter relação com o governo e assinar pedido de impeachment, né? Então, vamos lá. Eu preciso concordar com ele nisso aqui, é claro, você sabe disso, né? Não faz o menor sentido realmente você ser da base aliada de um governo e votar pelo impeachment desse governo, né? Você não é aliado coisa alguma no final das contas, né? É natural que haja essa reação aí, sem dúvidas, né? Porque, de fato, o Lula abriu as pernas para essa galera, para esse partido, e o partido não está sendo fiel para o Lula. Você acha que o pessoal lá que ocupa os cargos ali, a Simone Tebet, por exemplo, dentre tantos outros ali, que ocupam cargos no governo Lula, cargos ministeriais, inclusive, de muita importância, de muita relevância, você acha que o Lula colocou eles lá por competência, por perícia técnica, né, por capacidade de fato, né, por ideologia? Não, isso aí é troca de favores. Carguinhos ali de grande renome, de grande salário, grandes orçamentos, em troca, é claro, de apoio no parlamento, no Congresso Nacional de forma específica, né? Então, o pedido aqui já está com 145, aliás, né, já até aumentou um a mais além daquela outra reportagem que a gente viu ali, o projeto aqui de impeachment, né, o pedido aí protocolado, realmente já está avançando bastante. Tem uma lista aqui dos parlamentares da base do Lula que assinaram. Sim, isso aqui é gente da base aliada do Lula, né? Nem dá para contar aqui direito, mas deve ter umas 50 pessoas aqui, talvez. Um terço dos que assinaram o pedido são do apoio, em tese são do apoio do Lula. Uma coisa realmente assim impressionante, né? Tem até amigos capixabas aqui, né? Sei lá se são amigos meus, mas realmente aqui tem até capixabas no meio, quem diria, né? E gente de um monte de lugar do Nordeste aqui, representantes do Brasil todo. De fato, parece aqui que União Brasil é o que tem mais gente. Claro que a gente sabe que União Brasil não fecha 100% com o Lula, né? O Kim Kataguiri está aqui. O Kim Kataguiri, embora seja um traidor do Bolsonaro e, portanto, um dos que fizeram o Lula chegar ao poder novamente, ele não é a base aliada do Lula definitivamente. Só que nem o Sargento Faur, muito menos, né? Mas tem gente aqui, com certeza, que caiu como uma bomba para o governo Lula, sem dúvidas. Isso aqui mostra para a gente a fraqueza do governo Lula, né? O enfraquecimento do atual governo, porque, de fato, ele não consegue sequer ter o apoio de sua própria base de uma forma constante para evitar um pedido de impeachment contra ele, né? Não que isso aqui vai tirar o cargo dele, nem nada disso, mas mostra o enfraquecimento do Lula. Tudo bem, eu acredito que tem gente aqui, conforme eu mostrei, tem gente que é da oposição mesmo, abertamente, tem outros aqui que não são da oposição, mas que querem, claro, aparecer publicamente dizendo que não compactuam com o que o Lula falou a respeito de Israel. Isso é importante para muitos parlamentares, isso é bom do ponto de vista do capital político. Entendo, portanto, que nem todos são favoráveis a uma queda do Lula aí. Mas o grande ponto aqui, a grande questão, é que esse pessoal aceitou colocar o seu nome, subscrever esse pedido. De fato, e caso a coisa venha a acontecer, eles vão estar na linha de frente, com certeza. Então, esse é o nível de fraqueza do Lula, principalmente aí nesse período aí que sucedeu todo o recrudescimento da perseguição contra o Bolsonaro e contra os seus aliados. Parece um tiro que saiu pela culatra. Sem dúvidas, parece o Congresso Nacional bastante revoltado com o que está acontecendo, querendo dar um recado para o Lula por meio aí desse mecanismo, né? Então, o que eu acho desse pedido de impeachment aqui? Eu acho que vai acontecer, a coisa vai para frente?
Parece que não. O próprio Arthur Lira que falou que vai rejeitar o pedido, não por considerar que não tem fundamento, mas porque ele considera esse pedido intempestivo, ou seja, feito fora da hora, né? Não é o momento para pedir o impeachment do Lula e, de fato, eu acredito que vai ter alguma dificuldade para isso ser aceito, né? Ainda que o Arthur Lira consiga emplacar esse pedido de impeachment, aceite lá, inicie o processo, né? O pedido de impeachment, o processo de impeachment só deve ser começado se for para ganhar, para o Congresso Nacional ganhar e derrubar o presidente da República, porque senão, no final das contas, o presidente sai mais fortalecido. Às vezes é melhor cozinhar um pouco a coisa e entrar com um pedido posteriormente quando você tem um cenário mais favorável, por exemplo, do ponto de vista econômico, uma economia mais depauperada, mais fraca e que justifique aí um pedido de impeachment que vai ter um apoio popular maior. Essa questão de Israel aqui, se for para usar o argumento, tem que entrar com um pedido agora que a coisa está fresca na cabeça de todo mundo, depois isso vai sumir, né? O pessoal vai esquecer, infelizmente é assim que acontece, né? Até porque o Lula fala muita bobagem, sempre tem uma coisa nova, mas parece realmente que esse tipo de argumento não tem tanta força para derrubar o presidente Lula. Eu acho justíssimo ele perder o mandato por conta do que ele falou aqui, colocando o Brasil numa situação complicada, praticamente rompendo relações diplomáticas com países que não tem nada contra o Brasil. O Brasil não está em guerra com Israel nem nada disso. O Lula realmente usou do seu cargo aí, das atribuições do seu cargo, dos poderes do seu cargo para favorecer o seu lado numa birrinha com o governo de Israel, né? É uma luta de egos do Lula contra o governo israelense. Então isso para mim é crime de responsabilidade, sem dúvidas, mas daí ao pedido acontecer já é outra história. Por enquanto, o que eu acho interessante e importante disso é realmente ter um número muito grande de pessoas dispostas a dar esse recado para o Lula, né? Como o Gustavo Gayer aqui publicou no Twitter dele, né? Repercutiu uma dessas notícias várias que trataram desse tema e ele colocou o seguinte: isso deveria ser motivo para que mais deputados assinassem o pedido. Concordo plenamente, tá aí uma ótima oportunidade, pelo menos, do Congresso Nacional dar um recado para o Lula. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, deixe aí o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.